pílula do dia seguinte, um assunto que gera muita dúvida. E hoje eu converso com o Dr. Luiz, que vai falar pra gente um pouquinho sobre esse remedinho de emergência. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço sua presença novamente no nosso programa. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a pílula do dia seguinte. Como que ela deve ser utilizada? Então, a pílula do dia seguinte, ela deve ser utilizada nos casos que a mulher teve uma relação desprevenida, ou seja, ela não utilizou o preservativo, ela não utilizou o método anticoncepcional que ela está habituada a usar e ela deseja esse efeito de anticoncepção, né? Há também os casos de violência sexual, que também é indicado o uso desse tipo de anticoncepcional. E como é que ele deve ser utilizado, doutor? Então, quanto antes a mulher ingerir a pílula do dia seguinte, maior eficácia, né? Então, o ideal é utilizar em até 72 horas após a relação, né? Se a mulher tiver náusea, acabar vomitando ou tiver um quadro de diarreia até 2 horas depois que ela utilizou a pílula, ela deve repetir a dose, deve tomar de novo. Como que é o remedinho? É um só que você toma? Tem 2 tipos no mercado. Tem um que é uma dose única e outro é um comprimido agora e um daqui 12 horas, por exemplo. São 2 comprimidos. Tá, mas se eu tomar esse remédio, eu tô 100% segura que eu não vou engravidar? Não. Pílula anticoncepcional normal, injetável, até a laqueadura, nenhum desses métodos tem 100% de eficácia. E a pílula do dia seguinte também, não é um método com 100% de eficácia. E a eficácia dela vai diminuindo a cada hora que passa. Então, se a mulher teve a relação e daí, logo de manhã tomou o anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, a eficácia é maior do que se tivesse tomado dali 2 dias ou dali 72 horas mesmo. Então, quanto antes tomar, maior a eficácia. Ela diverge um pouco, mas fala assim 85% de eficácia ou até 98% de eficácia, tem essa variação. Mas isso também depende do tempo que ela tomou. Se ela Sim. tomar depois de 72 horas, isso daí anula o efeito ou diminui o efeito? Diminui. Por exemplo, 5 dias depois se ela tomou dali 5 dias, 45% vai diminuindo, de então. chance de ter eficácia, de funcionar, 55% de chance de não funcionar. A pílula do dia seguinte ela é muito conhecida por grandes efeitos colaterais. Quais são eles? Então, o efeito colateral mais comum seria a irregularidade menstrual. Então, muitas vezes a mulher toma o anticoncepcional, às vezes acaba tendo um sangramento dali 40 dias ou um sangramento 3 dias depois. Então, ela altera muito o ciclo da mulher. Além disso, pode dar náusea, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça. Mas são efeitos que duram ali no máximo 24 horas ou um pouquinho mais. É uma injeção de hormônio, né, doutor Luiz? A administração é via oral, né? Mas é uma quantidade muito grande de hormônio, equivalente mais ou menos a se tomar meia cartela de um anticoncepcional combinado, né? Aquele anticoncepcional mais utilizado. Mas é a mesma coisa se eu não tomar a pílula do dia seguinte, tomar meia cartela de anticoncepcional? Não é igual. Daí entram diferentes hormônios. A pílula do dia seguinte é constituída por apenas um hormônio, né? Um tipo de hormônio. A maioria dos anticoncepcionais que as mulheres usam, os mais comuns, são 2 hormônios. A gente sabe que essa forma é mais eficaz do que tomar meia cartela de um anticoncepcional outro, entendeu? Então, o ideal seria, o ideal é nunca utilizar, mas se precisar utilizar, usar o anticoncepcional então o de ideal emergência é não utilizar. mesmo. Sim, o ideal Porque é não utilizar. Se quiser usar isso como um método anticoncepcional, não quero optar por tomar a pílula. Mas então eu vou tomar somente a pílula do dia seguinte. Isso pode? Isso não pode? Não é o adequado, né? O adequado é a mulher ter o acompanhamento ginecológico, o médico receitar, prescrever o anticoncepcional, ou fazer uso do DIU, né? Tem outras formas. E guardar esse tipo de anticoncepção para emergências mesmo, né? O ideal é nunca utilizá-lo, mas caso precise, existe isso no mercado, que pode ajudar. Ele não substitui outros métodos anticoncepcionais? Não. O ideal, assim, se precisar usar uma vez a cada 6 meses, não mais que isso. Quanto menos utilizar, melhor. Então, ele não substitui a camisinha de maneira nenhuma? Não, porque, além do mais, muitas vezes ele é utilizado em relações casuais, né? As pessoas não se conhecem direito, tudo. Então, a pílula do dia seguinte previne, né, uma possível gravidez. Agora, doenças sexualmente transmissíveis como HIV, hepatite B, sífilis, entre outras,
não previne, né? Então, o ideal é sempre quando um casal decide parar de usar preservativo, por exemplo, seria que os dois, né, façam exames de sangue e comprovem que eles não têm nenhum tipo de, né, doença sexualmente transmissível, e aí sim eles passariam para a etapa de não usar o preservativo. Isso seria o ideal, né? Então, nunca uma pessoa deveria precisar usar a pílula, né, do dia seguinte. Ela tem que sempre usar um preservativo. É o mais adequado de se fazer, mais seguro. Mas uma mulher que toma a pílula do dia seguinte, ela vai se turbinar de hormônio, ela se garante até o final do mês, no caso? Então, isso é muito importante. Algumas pessoas acreditam nisso, que toma a pílula do dia seguinte, então ela vai estar protegida até a próxima menstruação dela. Não, isso não acontece. Não. A pílula do dia seguinte, ela protege de relações que já ocorreram. De futuras relações, não. Né? Então, ela tem que usar o preservativo, outros métodos, se for ter relação, né, após essa ingestão dessa pílula. E as mulheres se queixam que depois que elas tomam essa pílula do dia seguinte, ocorre algum sangramento. Isso é normal? E por que isso acontece? Então, é até uma preocupação. Muitas vezes elas acham que tomando a pílula do dia seguinte, obrigatoriamente tem que vir o sangramento. A menstruação, que seria a menstruação. Pode ocorrer ou não pode, ou também pode não ocorrer, tá? Dependendo da fase do ciclo que a mulher está, tomando o anticoncepcional de emergência, vai ocorrer a menstruação. Mas se ela tomou logo depois de uma menstruação, tudo, então provavelmente ela não vai ter essa menstruação. Isso não está necessariamente associado a que tenha engravidado, né? Mas daí é importante ela acompanhar com o ginecologista dela, ele vai avaliar, vai ver, né, detalhadamente, individualmente, essa história dela para poder orientar adequadamente. Ela pode ser usada para regularizar a menstruação? Não. O intuito é, nesses casos de emergência, evitar uma gravidez. Agora, regularizar essas coisas, não tem. A indicação dela, então, é única e exclusivamente em caso de emergência? Emergência, Teve uma relação desprevenida, ela não usou nenhum outro método, né, anticoncepcional. Aí sim, ela poderia fazer uso da pílula anticoncepcional de emergência, mas tomar cuidado para não fazer disso um hábito, né, que não é saudável. Porque dizem que depois que você toma um número de vezes, a mulher passa a correr risco de não poder engravidar. Isso é verdade? Não. Daí não, né? Que não é saudável, a gente sabe, mas não está relacionado a causar infertilidade no futuro, isso não tem. A tendência é a mulher tomar o anticoncepcional de emergência agora, dali 20, 30, 40 dias, ela volta a ter o ciclo dela hormonal normal e isso não vai causar prejuízos para um futuro em relação à fertilidade. E eu preciso de receita médica? Pela lei precisa, né? Mas a gente sabe que as pessoas não acabam conseguindo esse tipo de medicação sem receita, né? Dificilmente ela vai conseguir, ocorreu a situação desprevenida, né? Teve a relação desprevenida, dificilmente ela vai conseguir uma consulta para outro dia para pegar uma receita do médico e ir à farmácia e tomar o remédio. Então o ideal é que as mulheres, se exigirem, ela já tenha uma receita, ela já tenha sido orientada pelo seu ginecologista, caso ocorra, você usa um anticoncepcional de emergência. Então, o ideal seria que ela já tivesse uma receita do médico dela, mas a gente sabe que não precisa, né? Ela pode chegar na farmácia, pedir, ela vai conseguir essa medicação. E custa caro? Então, tem uma certa variação de preço, mas consegue de 10 a 20 reais, você consegue comprar essa. O ideal é tomar antes da refeição? Não, daí quando a pessoa viu que ocorreu a situação, se quiser tomar já, pode tomar. Bom, e você aí de casa, que precisa saber de algum tipo de orientação e que já tomou a pílula do dia seguinte, procure seu médico, busque saber melhor sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz. Eu acredito que o médico pode realizar uma consulta bem individual e ver exatamente onde agiu essa pílula, se isso causou algum tipo de efeito colateral na pessoa. Sim, claro. Toda mulher precisa ter um acompanhamento ginecológico para não precisar usar esse tipo de medicação, né? Então, usar outras formas de se prevenir tanto de doenças sexualmente transmissíveis quanto da gestação, da gravidez, né? Mas é importante saber que existe essa alternativa para essas situações de emergência mesmo. Muito obrigada, Dr. Luiz. Obrigado. E você de casa, fica a dica. Procure a orientação do seu ginecologista para você ter uma saúde em ordem. Até o nosso próximo encontro.